Dreamcast. O Dreamcast foi lançado no ano de 1998 pela grandiosa Sega, responsável por incríveis games e franquias, como Sonic, Streets of Rage, Golden Axe e outros. Esse monstro foi o primeiro da incrível sexta geração de consoles. O console tinha um hardware muito potente, conseguindo criar os mais belos gráficos da época. Infelizmente, o console foi um fracasso e foi descontinuado em 2001. Tanto que foi o último console da Sega, mas que ele marcou a infância de muita gente que teve jogos incríveis, isso não é novidade. Então hoje eu trago aqui para vocês os melhores jogos do Dreamcast. Lembrando que os jogos que estão nessa lista não estarão em ordem do pior para o melhor, e que é apenas a minha opinião. Então chega de enrolação e bora! O primeiro jogo que eu quero citar aqui nessa lista é o clássico Crazy Taxi. Um game lançado em 1999 para arcade. Esse game teve várias versões, mas a que com certeza é a mais conhecida é a de Dreamcast, lançado em 2000. O game é, como o nome fala, um jogo onde a gente controla um taxista. E a nossa missão aqui é levar as pessoas no lugar que elas querem ir, porque são isso que taxistas fazem, não é mesmo? No jogo a gente tem um tempo e a gente precisa ser rápido. Nós pegamos um cliente, a seta mostra o local onde a gente leva essa pessoa e quando a gente chega, ganha dinheiro e mais tempo para continuar nosso trabalho. A proposta do jogo é bem simples, mas é muito divertida. O mapa do jogo é fantástico, bem grande, tem muitos locais. Os gráficos são sensacionais. A trilha sonora nem se fala. Só é uma pena não poder colocar elas aqui porque elas têm copyright. Mas enfim, é um ótimo jogo que inclusive tem para Android oficialmente. Então qualquer um pode testar. O segundo game que está nessa lista é o grande Soul Calibur, lançado em 1998. Um jogo que, se você olhar, acha que é mais um game genérico de luta, mas esse aqui é mais um clássico do Dreamcast, que muita gente não deve conhecer. O game é um jogo de luta bem no estilo Tekken mesmo. Você tem personagens bem legais, combos fáceis de se fazer, uma gameplay extremamente cativante, gráficos incríveis para a época, os personagens são muito bem feitos, para a época foi algo extraordinário, e a trilha sonora é incrível. Ah, e dá para você desbloquear o personagem. Só você sabendo essa informação, você já sabe que o jogo é bom, né? Melhor coisa que tem em jogo de luta é desbloquear o personagem. É verdade. Eu sei que pode parecer que eu falei muito pouco desse jogo, mas é que ao mesmo tempo que ele é bem simples, ele é incrivelmente bom e surpreendente. Não é à toa que esse é um dos games mais bem avaliados de todos os tempos, com nota 98 no Metacritic. É um jogo que vale muito a pena ser jogado hoje em dia. Envelheceu bem demais. O próximo jogo nessa lista é o Resident Evil Code Veronica. Esse game aqui é multiplataforma, saiu para PlayStation 2 também, mas a primeira versão desse game foi lançada no Dreamcast. O game se passa 3 meses após os eventos de Resident Evil 2 e Resident Evil 3, já que os dois games se passam simultaneamente. O game tem uma história bem complexa. Eu não vou spoiler muito aqui, mas é uma história muito boa, e também porque é bem difícil de resumir aqui no vídeo. Mas aqui você controla a Claire Redfield em busca de seu irmão Chris, onde ela tenta roubar informações confidenciais da Umbrella e acaba sendo presa. E assim a história vai se desenrolando, com Claire indo para uma ilha onde morava a família Ashford, que tinha uma integrante muito inteligente chamada Verônica, e assim o jogo vai se desenrolando com plot twist e muitas coisas. Tem até o Wesker aqui. Cara, você É o Ash que vai aparecer? Mas sobre a gameplay do jogo, ela é no estilo tanque, no mesmo estilo dos jogos clássicos. O jogo tem cutscenes lindíssimas e gráficos impressionantes, tanto que aqui, como nos jogos antigos, a câmera é fixa, mas em alguns momentos ela se movimenta. E os cenários são totalmente 3D, diferente dos jogos antigos. Tem muita gente que não curte esse estilo tanque, mas eu sinceramente amo esse estilo. Pra mim, os jogos de Resident Evil antigo dão mais medo pela gameplay durona, pois você não pode fazer movimentos rápidos e esquivas como em Resident Evil 4 pra frente. Code Veronica foi bem injustiçado e não é muito falado, mas é um game incrível que eu curto muito. Agora vamos falar de um grande clássico desse console, o grande Shenmue. Cara, vou ser bem sincero que não tenho muito o que falar desse jogo, já que comecei a jogar ele semana passada. Só tinha visto algumas gameplays do Velberan. E mano, o que posso dizer é que esse jogo é magnificent.
A história desse jogo é incrível. Aqui nós controlamos Ryo Azuki, que se depara com o assassinato de seu pai por um homem chamado Lan Ji, que é o chefe de uma organização mafiosa chinesa, e com o roubo de um estranho e misterioso espelho chamado Dragon Mirror. E também existe um espelho gêmeo chamado Phoenix Mirror. E agora cabe a Ryo encontrá-los e vingar a morte de seu pai. O incrível desse game é sua atmosfera fantástica e muito bem feita. Aqui a gente tem um incrível modo de visão, onde é possível interagir com inúmeros cenários no game. Você tem muitas coisas para se fazer, como ir em lojas com máquinas de refrigerante, máquinas de brinquedos, onde você até consegue encontrar personagens famosos da SEGA e várias sidequests impressionantes. O que é mais impressionante nesse game são os detalhes. Como eu já falei do modo de câmera, que é incrível, as conversas que temos com os NPCs mudando de acordo com os horários. Para você ter uma ideia, quando o Ryo entra na sua casa, ele tira os sapatos e fica só de meias. E os gráficos, mano do céu, são impressionantes pra época. Esse é sem dúvidas o jogo que mais forçava o Dreamcast, o poder máximo do console. As cutscenes são sensacionais, os personagens piscando os olhos, a movimentação da boca, os dedos dos personagens, a expressão facial, até com veias aparentes. Sério, esse é um dos jogos mais revolucionários da época. O legal desse jogo também é que ele não tem meio que um gênero de jogo, já que tem de tudo nele. Exploração, Quick Time Events, lutas, isso é algo incrível. Confesso que não joguei muito o jogo até o momento, mas o pouco que já joguei curti pra caramba, e tô cada vez mais impressionado. E por incrível que pareça, esse jogo foi um grande fracasso de vendas, e eu sinceramente não entendo o porquê disso. Talvez por ser um jogo que não seja de uma franquia famosa da SEGA, mas esse game é sensacional, que já está entre um dos melhores jogos que já joguei. E é claro que o incrível Ouriço Radical não ficaria de fora. O console teve 3 jogos dessa franquia, que foi o Sonic Adventure 1 e 2 e Sonic Shuffle, mas esse aí ninguém liga. E entre Sonic Adventure 1 e 2, eu escolheria um mesmo. Sonic Adventure 1 foi lançado no ano de 1998 e foi a transição do Sonic para o 3D. Mas ao contrário do que muitos pensam, Sonic Adventure 1 não foi o primeiro jogo 3D do Sonic. Antes disso já tínhamos Sonic Fighters para arcade e Sonic Races para Sega Saturn. Inclusive eu tenho uma grande nostalgia por esses dois games, mas esses dois games eram spin-offs. Então foi esse game aqui que trouxe o Sonic para o mundo 3D da forma fiel. O jogo é muito divertido. Aqui você pode escolher entre 6 personagens: Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Gamma e Big the Cat. Esse último aí não devia nem estar no jogo. Porcaria! E cada um dos personagens tem campanhas diferentes. E diferente dos jogos anteriores, aqui você tem uma cidade para explorar e desbloquear as fases. Isso é algo bem bacana. As fases também são bem legais e os gráficos são bonitos. Por mais que dos jogos que estão nessa lista, esse é o com os gráficos mais inferiores. Aqui a lore do Sonic começou a ficar mais séria, com o Sonic no mundo real e a adição de um novo inimigo, Chaos. A quantidade de detalhes nesse jogo é algo muito legal, principalmente com as conversas com os NPCs, além de ter mecânicas novas, como Light Speed Dash e Light Speed Attack. Mas o jogo também tem grandes defeitos. Esse jogo é bem bugado, pois controlar a velocidade do Sonic no 3D é muito difícil. Você toca no analógico e já sai flicando nas paredes. Isso quando você não atravessa paredes do nada e morre injustamente. Além de que o jogo não envelheceu bem, principalmente por esses bugs, câmera ruim e a animação bizarra de fala dos personagens. Watch out, you're gonna crash. Mas é um jogo bem divertido que eu curti demais jogar. E fica aí uma menção honrosa para Sonic Adventure 2. O jogo, se comparado com o primeiro, é superior em quase tudo. As músicas são melhores, os gráficos são bem mais polidos, a jogabilidade é fluida e não tem tantos bugs. Porém, o ruim nesse jogo é que você não tem a mecânica de jogar somente com um personagem. Você tem que jogar com os 3 da campanha que você escolheu, que no caso são 2, a campanha dos heróis e a campanha dos vilões. A campanha dos heróis é composta por Sonic, Tails e Knuckles, e a campanha dos vilões é composta por Shadow, Rouge e Eggman, ou Robotnik. Eu vim fazer um anúncio, Shadow Ouriço é um filho da... E é bem chato você ter que jogar com os 3 personagens para zerar o game. As fases do Sonic e do Shadow são as melhores, bem rápidas, bem frenéticas. Já a gameplay do Knuckles e do Rouge consiste em você ficar procurando fragmentos da Esmeralda.
no sistema do quente ou frio. Mas olha o tamanho dessa desgraça de fase, você fica muito perdido. E a jogabilidade do Tails e do Robotnik, meu Deus, ela é totalmente o contrário de um jogo do Sonic. Chato pra caramba e ficar acertando esses inimigos com o robô aí é extremamente lento e irritante. Mas o jogo é legalzinho. Então teste os dois e veja qual você prefere mais. E esses foram os melhores jogos do Dreamcast. Infelizmente o Dreamcast foi muito mal em vendas, sendo logo superado por GameCube e PlayStation 2, que eram bem mais potentes na época. E com o fracasso do Dreamcast, a Sega parou de fabricar consoles e focou somente em jogos multiplataformas. Mas não dá pra negar que esse monstro é um grande clássico que nunca deve ser esquecido. Bem galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Finalmente voltei a fazer vídeos de melhores jogos. Na maioria dos vídeos dão boas views, então eu tô tentando aí. E eu sei que o Dreamcast tem muitos outros jogos bons. E se vocês gostarem desse vídeo, eu faço a parte 2. E bem, se você gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like e se inscrever, pois tá bem difícil de criar conteúdo na plataforma ultimamente. É isso, um grande abraço a todos e tchau!